Depois da demissão de Rubem Amorim, todos se questionam quem deveria assumir o cargo de treinador do Manchester United. Quem é que poderia solucionar os problemas desse clube? Muitos nomes são ditos atualmente, muitos nomes são falados ali como grandes opções, como por exemplo Xavi, Roberto De Zerbi. Nós também temos a opção de Oliver Glasner, que poderia continuar esse trabalho aí dentro do Manchester. E tem fontes até que dizem que o alvo preferido é Thomas Tuchel e que o foco é ele, cara. Então hoje a gente vai conversar sobre esses nomes, essa lista, e eu vou dar alguns insights aqui sobre opções de treinadores que o Manchester vai ter no mercado. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui. Também eu vou tentar entender qual nome é mais provável, qual nome é melhor também, qual nome seria interessante pro Manchester. A gente também vai falar um pouco de interinos. Enfim, cara, é sobre treinador hoje. Pra você que não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja bem-vindo ao Plano Blues. A demissão de Rubem Amorim, ela destrói com o planejamento do Manchester, cara, porque a temporada foi planejada pra ele, as contratações foram pra ele. A temporada parecia interessante até. Eu vou ser sincero com vocês, eu acompanho bastante o Manchester. Eu já expliquei o porquê, né? Meu irmão é torcedor do time, então ele sempre tá vendo o jogo ali. Eu tô sempre acompanhando ali, eu sempre vejo algumas partidas, sempre tô por dentro do que acontece dentro do Manchester. Então acaba que eu tenho esse contato maior ali e eu sei que o time evoluiu, cara. O time tava evoluindo com o Rubem Amorim. A sensação é que o time tava realmente melhorando, sinais de evolução. E se ele melhorasse um pouquinho mais o elenco, talvez ele conseguisse se manter ali no topo da liga, cara. A sensação era essa. A sensação é essa que ele não passou no início do trabalho dele, cara. No início do trabalho dele, a sensação é que a coisa ia piorar a cada dia. Só que nessa temporada ele conseguiu dar passos pra frente, principalmente pelas contratações, né? Eu falei aqui do nome de Matheus Cunha, a gente também tem o nome de Bryan Mbeumo, que também deu muito resultado. Então a sensação é que finalmente as coisas estavam encaixando. E agora, do nada, ele é demitido por uma discussão com a direção, sem pensar muito nos resultados, e fica aquela sensação de que é justo, porque o trabalho dele é muito ruim até aqui, só que ao mesmo tempo, bem na hora que as coisas começam a encaixar, ele foi demitido. Então é bem esquisito nessa parte. E agora é buscar um bom interino, né? E tentar achar um bom sucessor no fim da temporada, porque se for feito no meio da temporada, vai acontecer o mesmo que rolou com o Rubem Amorim, que é ser contratado no meio da temporada sem pré-temporada, sem jogadores do estilo dele e com um elenco bem problemático que o Manchester montou. Pode dar dor de cabeça pra qualquer treinador. Então, visando não queimar um novo treinador imediatamente, a coisa correta é manter o interino ali, mantendo resultados pro Manchester United. E sim, se você é torcedor do Manchester e acha que a sua temporada vai abaixo, vai mesmo, ok? Eu acho que a partir de agora é ladeira abaixo, cara. É tentar conter os danos, assim como é o Chelsea também, cara. Assim, eu não vou estranhar nem um pouco se o Chelsea for parar lá no meio da tabela com esse treinador novo. Porque, cara, não é justo com o treinador, porque ele acabou de chegar no meio da temporada. Ele simplesmente não tem o que fazer, cara. É tentar conter os danos, né? É tentar manter os padrões. Se ele conseguir manter bons padrões, já tá bom pra caramba, né? O tal do Liam Rosenior que acabou de chegar e qualquer treinador que assumisse o Manchester no meio da temporada teria essa dificuldade. Se com pré-temporada o trabalho inicial já é difícil, imagine sem. Quero que você tenha isso em mente. E aí surgiu uma lista de treinadores interinos aqui, né? Eu vi a galera falando bastante ali no Twitter. Quem assumiu primeiro foi o tal do Darren Fletcher, né? Então vi algumas fontes ali do Manchester United, jornalistas que cobrem o clube falando sobre isso. E inclusive, cara, se você quiser me seguir aí no Twitter, tá aí na tela, @ddcorvo, lá eu comento futebol diariamente, principalmente, né, times de Premier League e o Chelsea. Então você vai me ver comentando bastante coisa por lá, me segue lá. A lista compõe alguns nomes, cara. Temos Ole Gunnar Solskjaer, que já foi interino e treinador do Manchester United, com a passagem que muita gente gosta, né? Muita gente tem um gosto muito maior pela passagem de Solskjaer que, por exemplo, a de Mourinho, né? Muita gente gosta muito mais dele. E também temos Van Nistelrooy como uma das opções que poderiam assumir. Também foi interino durante um tempo, muita gente queria que ele ficasse. Enfim, cara. Temos também Carrick, que é ex-jogador do Manchester United, que poderia assumir também como interino. E por último, tem um nome que não está sendo falado no Twitter, nem por jornalistas, mas que eu acho que é uma opção, que é Kieran McKinney, cara. Kieran McKinney pode ser um treinador interino também. Vamos entender isso aqui, cara. Desses treinadores interinos que eu falei, com toda certeza o melhor nome é Solskjaer. Não só porque quando ele foi interino ele fez um trabalho muito bom, como ele é um nome de maior experiência, com maior poder ali realmente pra fazer um bom trabalho ali dentro do Manchester, cara. É o nome que você sabe que é certo que ele vai conseguir fazer alguma coisa interessante. Eu acho que é isso que ele representa, cara. Eu vi gente falando, né, que as táticas não vinham dele, vinham de outras pessoas da comissão técnica. Eu não sei como é que essas pessoas têm esses dados, tá ligado? Não sei se vazou alguma coisa e eu não via, até porque tempos atrás eu não acompanhava tanta mídia do Manchester. Mas muito me parece aquele cara do Twitter que ele imagina coisas e ele acha que é uma verdade absoluta o que ele tá imaginando, sendo que muitas das vezes, cara, não faz nenhum sentido, tá ligado? Não faz nenhum sentido e ele só tá propagando uma ideia errada pra frente. Então, não sei se essas estratégias vinham de outras pessoas. Eu duvido um pouco, ok? Até porque ele tava aplicando algo muito parecido no Besiktas e, enfim, cara, não vou entrar muito em detalhe. Pra mim, é o melhor nome que tem pra interino, ok? Não é treinador principal, interino até o fim da temporada pra conter danos. Até porque ele mostrou que ele pode fazer um trabalho muito bom, né? Dando continuidade a um treinador interessante. O trabalho dele como profissional não foi tão bom assim, cara. Inclusive, pra mim, foi abaixo do de Mourinho.
bastante até, ok? Eu acho que quando ele assumiu como treinador de verdade, a coisa piorou bastante. Van Nistelrooy é uma opção jovem interessante. Eu acho que é um futebol legal como identidade. Eu acho que essa é a parte interessante. Então, a identidade legal pros jogadores, mas eu não vejo tanta experiência nele. Não achei nada demais ele até aqui, então não sei se é uma boa opção. Carragher tá começando, é um tiro no escuro, então não sei se é um bom interino pra o momento atual, né, que é conter danos. E Kieran McKinney é um que eu gosto, porque eu acho o futebol desse cara muito legal. É um futebol muito interessante, é uma identidade muito legal. Ele tem ligações com o clube. Dizem que ele é muito competente, muito inteligente ali como treinador, o pessoal que trabalha junto com ele. Então, cara, é um nome ali que eu teria como interesse, como interino. Se ele fizer um bom trabalho, quem sabe até ele vire treinador principal. Ele faz parte da lista de treinadores principal. Isso aqui é fato, ok? Ele tava dentro da lista de treinadores principais, ele só não tava como nome de interino. Mas eu acho que é um nome que eles deveriam considerar como interino. Deveriam pelo menos conversar com ele pra ver se ele quer. Olha, se eu fosse ele, eu aceitava, cara. Você tá no Ipswich e tal, você vai ter uma chance de treinar o Manchester como interino. Se você fizer um bom trabalho, você pode ser o principal. Eu iria, particularmente iria. Agora a gente tem a lista de candidatos principais. São nomes que podem assumir o cargo de treinador do Manchester. Eu vou citar os nomes e depois eu vou falar separadamente sobre os mais interessantes. Os candidatos primários. Temos Gareth Southgate, é o primeiro nome. Nós temos Xavi Hernandes, ex-treinador do Barcelona. Temos Enzo Maresca, ex-treinador do Chelsea. Temos também Thomas Tuchel, atual treinador da seleção da Inglaterra. Temos Eddie Howe, treinador atual do Newcastle. Temos Roberto De Zerbi, treinador atual do Olympique de Marselha. Tem Oliver Glasner, treinador atual do Crystal Palace. Esse aí vai ficar sem contrato muito em breve, se eu não me engano. Temos Marco Silva, treinador do Fulham. E também temos Kieran McKinney, treinador do Ipswich Town, que tem ligações fortíssimas com o Manchester United. E provavelmente ali tem um contato direto muito legal. Então é um treinador que tem uma ligação forte com o clube. Enfim, esses são os candidatos que eu vi ali como uma grande possibilidade, que eu acredito que são fato. Inclusive Tuchel, pra mim, é um fato, até porque ele é um nome sondado já há muito tempo pela direção do Manchester. Então eu acho que não é nenhuma brincadeira, nem exagero não, ok? Tenho isso em mente. Agora, Tuchel, ele é um nome bem difícil. O único jeito de Tuchel parar no Manchester United é se ele fizer uma campanha horrível com a Inglaterra na Copa do Mundo. Se ele ganhar a Copa do Mundo, se ele for pra final, se ele fizer uma campanha muito boa, ele vai ficar. Eles não vão querer demitir, até porque o futebol hoje que você vê da Inglaterra é muito bom. É um futebol, assim, incrível. Eu tenho a sensação que a Inglaterra vai acabar ganhando a Copa do Mundo, né? Eu tenho essa sensação, porque dos times que eu acompanho, eu não vejo ninguém jogando esse futebol ali. As seleções, elas estão bastante inconsistentes, principalmente as seleções da Europa. O Brasil também não mostra sinais ainda de campeão, né? Tá oscilando muito ainda, até porque o treinador acabou de chegar, trabalho muito curto, ele não teve tempo de fazer nada, enfim, é muito difícil nesse tipo de cenário. A Argentina tá bem, e tem algumas outras seleções que estão bem também, como por exemplo a França. A França tem um ataque muito forte, mas a defesa não é tanto, que joga pra frente, mas esquece de defender, às vezes. Então, não tô vendo tanta consistência. A seleção mais consistente na minha cabeça é a Inglaterra. Eu não sei se a Inglaterra vai ganhar, mas a sensação é que ela vai fazer uma campanha muito boa. E se isso acontecer, cara, não dá pra contratar. Tuchel não é contratável, ok? Então, tenha isso em mente. Southgate pra mim é um nome ruim, ok? É um nome muito, muito ruim mesmo. Eu acho que não preciso falar, né? Vocês sabem, então eu não consideraria. Outro nome que eu não consideraria é Marco Silva, do Fulham. Eu não acho que o Marco Silva tenha feito um trabalho bom o suficiente pra ele ser candidato a treinador de time grande. Assim, eu não acho nada demais ele. Eu realmente não me impressiona um pouco. Parece mais um Vitor Pereira um pouquinho melhor. Tô vendo nada demais. Ele teve início legal na Premier League, ele manteve o time bem. Ele é um bom treinador, não tô dizendo que ele é mau treinador, só que eu não acho que ele seja treinador de time muito grande. É um treinador interessante, cara. Eu acho que é aquele cara que vai ser mediano ali no trabalho, se ele pegar um trabalho grande. Não acho nada demais. É legal, o estilo de jogo dele é um pouco reativo e tudo mais, enfim. É uma identidade interessante pra time médio e pequeno. Eu acho que fica nessa casa. Não vou falar muito mais dele. Agora a gente segue a lista com os outros nomes. E aqui é um nome que eu não escolheria, ok? Que são nomes que não têm encaixe com o elenco, com a proposta, com a torcida e com o estilo de jogo que o Manchester United deveria estar jogando. O Manchester United tem essa identidade, essa pegada de futebol mais rápido, né? De um futebol até muitas das vezes vertical. Então eu não acho que é uma boa ideia para treinador de futebol moderno que você vai ficar passando bola de maneira complexa. A torcida do Manchester odiou ver o futebol de Ruben Amorim muito por causa disso. Essa coisa de estar tocando bola o tempo inteiro, trabalhando demais o jogo, pensando demais o jogo, estudando demais o adversário, é uma coisa que irrita o torcedor do Manchester. O torcedor do Manchester não quer ver isso. Então, ele perdeu a torcida desse jeito, tomando esse tipo de decisão, e o torcedor não quer isso. Ele não quer essa identidade. Você pode ir para um treinador de futebol moderno, mas esse treinador de futebol moderno vai ter que ter uma identidade mais pra frente, mais, sabe,
direta ao ponto, e aí só sobraria, né, dessa identidade, dessa lista, Roberto De Zerbi. Roberto De Zerbi tem identidade que eu adoraria ver no Manchester United. Inclusive é um dos nomes que eu mais penso em montar elenco no futuro pro Manchester. Deixa aí na aba de comentários se vocês querem, vocês torcedores do Manchester, elenco com Roberto De Zerbi e Manchester United, o que precisaria mudar. E não é pouca coisa, porque volto a falar, treinador de futebol moderno, então tem que fazer grandes alterações ali pra funcionar, porque o elenco não é tão encaixado com isso. E aí, cara, tem 2 nomes que eu tiraria da lista, que eu realmente acho que é uma ideia horrível. Mas antes de eu falar desses nomes, vou pedir pra vocês que não esqueçam de deixar o like nesse vídeo se estiver gostando. E se possível, também utilize a opção de hype, tem na aba de comentários no smartphone. Me dá um hypezinho gratuito, esse vídeo chega em mais pessoas, ajuda bastante o canal, ok? Também tem a opção de seja membro aí ativa se você quiser ajudar o canal a continuar. É uma quantia bem pequena, bem irrisória ali, só pro cara que realmente quer ajudar o canal a continuar. É uma fórmula que você tem, cara, é algo simbólico ali, né? Então eu adoro todos vocês aí que viraram membros. Se você quiser virar membro, tem essa opção agora. Vamos seguir aqui pra esses 2 nomes, né? Eles são Xavi e Enzo Maresca. Eu não escolheria esses 2. Por um motivo bem simples. É guardiolismo. Eu não só acho que é danoso pra torcida, que não quer ver a identidade do rival no Manchester. Eu acho que não quer. Como também não tem nenhum encaixe entre o que o Manchester tem de proposta com os treinadores. Xavi é muito bom com jovens. Só que o Manchester, ele tem alguns jogadores interessantes jovens ali da base, mas não é nada demais. Eu não acho nada demais. Eu acho, inclusive, que o Manchester poderia focar em vender esses jogadores pra trazer jogadores mais prontos pra manter o nível melhor no momento atual. Primeira coisa é essa. A segunda coisa, esses caras vão pedir muito dos jogadores. Então você vai precisar de um lateral melhor, você vai precisar de um zagueiro melhor, você vai precisar de um cara que passe bem, que seja inteligente, que saia na pressão. Esses jogadores já mostraram que eles não gostam de fazer isso, porque o Rubem Amorim já tava um sofrimento absurdo de assistir, já tava um sofrimento insano de ver aqueles jogadores errando o jogo inteiro. Os erros eles aumentavam bastante exatamente por essa pedida a mais de um zagueiro mais inteligente, de um zagueiro que faça mais. E você tem um zagueiro no Manchester que é bom, mas é um cara, é 2, não são todos. Então acaba sendo uma dor de cabeça muito grande ter esse estilo de jogo ali, cara. E é custoso demais. Você tem que gastar muito dinheiro. O Arsenal gastou muito, o Manchester City gastou muito. Todo mundo que tem algum conhecimento sabe que é caro. É caro manter um treinador guardiolista, cara. De fato, um dos maiores problemas que Xavi teve no Barcelona foi a falta de jogador, cara. Assim, o Barcelona tava quebrado, não tinha dinheiro. Vinha quem dava, então Xavi tinha que ficar fazendo malabarismo ali pra o elenco rodar. O Manchester vai ter que fazer a mesma coisa. Eu não sei se é uma boa ideia. Eu duvido que esses 2 treinadores façam um trabalho pior que Rubem Amorim. Eu acho que eles vão pontuar mais, vão ter um trabalho melhor. Só que ainda assim é pouco. Eu acho que não tá na casa do que você quer do Manchester. É muito pouco pro Manchester United, entendeu? Então eu acho que é uma escolha terrível. Você vai montar um elenco inteiro pra um estilo de jogo que não tem nada a ver com nada, que a torcida não gosta e que só vai ser danoso pra o treinador e o Manchester. Eu não tomaria essa escolha, esse rumo. Pra mim, ele é ruim. Acabou por aqui. Eu não vou falar mais nada em relação a isso. Agora, tem 2 escolhas aqui que eu vou citar, que são 2 escolhas que pra mim são muito interessantes, que vale a pena arriscar, que é Ed Howe e Kieran McKinney. Bom, aí você se pergunta, por que Ed Howe, cara? Ed Howe, ele tem uma identidade que bate de frente com qualquer time. Ed Howe tem identidade única e que a gente ainda não viu 100%, porque ele treina o Newcastle. O Newcastle não tem poder o suficiente pra montar um elenco perfeito. Não existe isso. Não tem como, mas o Manchester tem. Então, se o Manchester for atrás de Ed Howe, você vai estar pegando provavelmente o que é o melhor treinador inglês atualmente, ok? Não sei se vai ter outro que vai surgir agora. Não sei de fato. Mas é o melhor treinador inglês. A identidade bate de frente com qualquer clube. É uma identidade que o torcedor ama. Então é o tipo de futebol que o torcedor quer ver em campo. É um treinador com boa experiência, que tira muito de jogadores que não são tão bons assim. Então você não precisa de um jogador muito, muito foda, que muito inteligente, aquele zagueiro que faz tudo em campo. Você não precisa disso, você precisa só de um bom zagueiro. Um zagueiro alto, forte, já basta, tá ligado? Então Ed Howe, ele traria um encaixe, uma identificação com a torcida, uma coisa interessante ali pra realmente colocar em campo, e uma identidade que bate de frente com o City, Arsenal e ganha. Ele hoje, com o time do Newcastle, já tá batendo de frente com um time grande. Já é uma pedra no sapato pra um Barcelona, já é uma pedra no sapato pra qualquer clube que vai enfrentar. Ele já tem esse poder nas mãos. Com o Manchester United, ele poderia amplificar tudo isso e trazer muito mais. Então, pra mim, ele é uma escolha realmente que eles deveriam ir atrás. Eu acho que é um nome que tem muito mais valor pro Manchester do que os que eu citei aqui, né? Os nomes que eu citei aqui que parecem mais interessantes por ter um futebol mais bonito, moderno, não vou conseguir trazer a identidade que o torcedor vai gostar, e também não vou conseguir trazer um futebol diferente pra bater de frente contra os seus adversários, que eu acho que é mais importante do que fazer o mesmo que todo mundo tá fazendo. O meta é legal, mas às vezes counterar o meta é mais interessante também, okay? Então tem isso em mente, acho que é um nome legal. E Kieran McKinney é muito por uma questão de identificação com um futebol que encaixa com o que o elenco quer fazer, e também com um treinador que parece muito promissor. As partidas do Ipswich Town, quando ele tava na primeira divisão, eram muito boas. O Ipswich Town foi rebaixado, faltava, mas principalmente pelo elenco. O elenco era muito limitado. Eu falei quando subiu, né, que era o elenco mais fraco, tava subindo, precisava gastar muito pra poder montar
montar um elenco decente. E eles gastaram bastante, mas não foi o suficiente. E o Ipswich Town tinha uma identidade legal. Eu lembro de jogos onde ele tava pau a pau ali com o Liverpool, por exemplo, jogando um jogo bem competitivo. E faltava elenco, né? É um futebol que não é tão complexo, então você não vai precisar desse jogador muito, muito foda. E eu acho que é uma identidade interessante. Vale o risco, digamos assim, cara. Por isso que eu queria ele como interino, pra ver o que ele era capaz de fazer em pouco tempo. Porque se ele consegue mostrar bons sinais ali, é legal de contratar ele como treinador principal. Por isso que eu vejo ele como opção de interino, entendeu? Por isso que eu coloquei ele ali na lista. Eu acho que é isso, mas eu prefiro Ed Howe. Lembrando que Ed Howe tem muito mais experiência. E aí nós temos o que pra mim é o melhor nome hoje pro Manchester United de contratar, que é Oliver Glasner. Sim, ele mesmo. Ele que ganhou alguns títulos com o Crystal Palace de maneira impressionante, que sempre deu-lhe uma surra no Manchester, né? Deu umas pedradas no Manchester, no Liverpool e qualquer clube grande que acha que tá garantida a partida só porque tem um elenco melhor. Então, cara, com Oliver Glasner você tem uma garantia de uma identidade que tem muito a cara do que o Manchester quer em campo. É uma identidade muito legal. É uma identidade que é interessante porque mantém os padrões que Ruben Amorim trouxe. Então você poderia manter a linha de 3, por exemplo, que muita gente diz que a culpa é da linha de 3, não tem nada a ver. Só que ele não joga o mesmo futebol. Então ele não tá jogando o jogo de ter a maior quantidade de posse de bola, controlar o jogo ao extremo, ficar passando bola igual um idiota. Não é isso. Na verdade, muito do jogo de Glasner é um jogo que às vezes acelera muito, que é rápido, que aproveita os contra-ataques e que é um counter da identidade de futebol moderno, né? Esse futebol moderno você tá vendo de controle, de posse de bola, de tentar controlar o jogo o máximo possível. O Palace consegue tirar essa paz, consegue tirar esse controle da mão desses times. Então, acho que essa identidade é muito legal em time grande. E se tem uma coisa que é comprovada, é que quando o Glasner tem jogadores melhores, o time funciona melhor. Inclusive, a queda de rendimento do Palace é devido à falta de jogador, cara. Eles venderam muitos jogadores bons e não reporam. E aí, o time tá ferrado. E, inclusive, ele sabe disso, né? Tanto que, pra mim, é por isso que ele vai sair do cargo, né? Porque ele tá tirando leite de pedra e, principalmente, ele tá perdendo o tempo dele, porque ele poderia estar fazendo mais em time maior. Inclusive, Glasner, pra mim, ele sai muito bem do Palace, porque ele sai como um dos melhores treinadores do futebol. Ele sai com uma moral muito grande e agora ele pode assumir um Bayern de Munique, ele pode assumir vários clubes interessantes e vai ficar tudo bem. Então, ele conseguiu, né? Ele chegou nessa garantia de que ele é um player do mercado entre os melhores treinadores. Eu acho que isso é muito, muito legal. Os resultados são incríveis, cara. Talvez ele ganhe a Conference League até o fim da temporada. Então, acredito hoje que o nome, olhando pra tudo, o nome perfeito é Glasner. Consegue dar continuidade a tudo que foi feito ali, aproveitar os jogadores que tem ali e com algumas adições, cara, pode ter um elenco muito poderoso. E daqui a pouco o Manchester é um time que tá lá em alta a temporada inteira, indo bem, faça uma campanha de Champions muito boa, que falta bastante tempo. A última foi muito feia com o Erik ten Hag, né? Eu acompanhei, eu lembro, né, do Manchester indo muito mal ali. Aquele jogo contra o Galatasaray, meu Deus do céu. Enfim, cara, então eu acredito que da lista inteira, esse aqui é o melhor nome e eu já montei elenco, já tá no canal. Se quiser procurar na playlist montando elenco, já tá montado, ok? Eu coloquei na época, eu falei, pô, substituto perfeito e tudo mais, e eu continuo acreditando nisso. Acho que ele pode dar continuidade a esse trabalho e fazer muito mais. Ele realmente tem poder pra extrair mais desse elenco aí. Acredito que como as coisas foram montadas, dá pra fazer muito com esse treinador. E agora tem algumas opções pessoais minhas que eu vou trazer aqui no final como ideias. Eu já falei aqui de Diego Simeone. Eu acho que um cara experiente que nem ele, que usa qualquer tipo de jogador, qualquer tipo de esquema, cara, ele poderia ser perfeito pra o Manchester. Ele poderia ser um cara que vem, você investe dinheiro e você tem resultado. Então ele poderia colocar o Manchester ali numa disputa legal, então tá pontuando sempre bem pra tá entre os 4 primeiros. E aí também você tem uma possibilidade de fazer uma boa campanha de Champions, né? Lembrando que a limitação maior dele era o elenco no Atlético de Madrid. A coisa que limita bastante o Simeone é o elenco, cara. Ah, não gosto dessa identidade. Tudo bem, mas é uma identidade legal com o Manchester, ok? O Manchester pode jogar esse futebol. Lembrando, eu volto a falar, né? Simeone não só joga com retranca, cara. Tem muita gente que acha isso, infelizmente. E é porque você não acompanha o Atlético de Madrid, cara. O Atlético de Madrid sabe jogar com bola no pé também, ok? Há um tempo atrás tava jogando um futebol bem ofensivo, inclusive tava dando até ruim porque os jogadores não conseguiam acompanhar. Então talvez ele possa fazer até mais. Talvez ele finalmente consiga colocar 100% da ideia dele em prática. O que não dá no Atlético de Madrid é muita limitação de elenco. Então é um treinador super interessante. Em breve vai ter elenco no canal sobre ele. E alguns outros treinadores aí. Eu prometi elenco de Simeone tem muito tempo e eu finalmente vou entregar. Okay? É isso. Temos aqui também o Naim Emery, que é atualmente treinador do Aston Villa. Ele é uma recomendação pra quase qualquer clube. Tá muito bem atualmente. Eu não preciso nem fazer propaganda dele. Todo mundo sabe que ele tá fazendo muito mais do que o que deveria. O Aston Villa tá disputando título. Tá no topo aí desde que esse cara chegou. O Aston Villa é muito competitivo. Um dos melhores times ingleses em atividade. Então não tenho do que falar, cara. O Naim Emery é um nome também perfeito. Só é difícil de convencer. Porque olhando pra Aston Villa hoje e pro Manchester United, a diferença de elenco não é grande. Não é nem um pouco grande. Você só tem uma camisa mais pesada e um poder maior de contratação. Se você montar uma coisa junto com esse cara, dá pra fazer muito mais do que no Aston Villa. Só que ao mesmo tempo, a gente tem um problema. Porque a direção do Manchester, ela é uma dor de cabeça. E eu acho que ele não vai querer lidar. Ele hoje tem uma direção que ajuda bastante ele. Que tenta ao máximo achar melhores peças pra
pra o elenco dele e tudo mais. Vocês viram ali Marco Asensio jogando, vocês viram Marcus Rashford. Então eles sempre estão tentando achar nomes interessantes por bons valores pra montar. Eles estão totalmente alinhados com o treinador, acreditam fielmente nele. Ele não vai ter isso no Manchester United, ele vai ter gente interferindo no trabalho. E aí eu não sei se ele vai querer. O que atrapalha o Manchester é o mesmo que atrapalha o Chelsea. Eu falei, né, o Chelsea também não conseguiria na Emery, porque ele não vai querer interferência, cara. É um treinador profissional, ele é um treinador que tem experiência, ele não é nenhum moleque. Ah, eu tô tendo uma oportunidade de ouro de treinar um time grande, nossa, você aqui é o bode expiatório pra depois no final das contas eu levar a culpa de tudo. Ele não vai querer, cara. Então, assim, a direção do Manchester só conseguiria na Emery se flexibilizar, se entender, pô, o treinador é o topo do trabalho, eu vou ter que investir nele. E pra quem vir me dizer, ah, tá errado isso aí, não tá, cara. Olha o PSG. O PSG só ganhou quando fez isso. O PSG ficou anos ali tentando ganhar, focando em jogador, não ganhou nada. Aí, finalmente, pegou um treinador, tirou o jogador problemático que atrapalhava o trabalho, tirou a direção que interferia, deu o poder nas mãos de Luiz Henrique, os caras foram campeões. Sim, o treinador tem que ser o foco principal do trabalho, e jogador nenhum tá acima do clube ou do treinador. O treinador, no final das contas, é quem decide como as coisas acontecem. Então, seria desse jeito, ok? Eu acho que é a única fórmula de conseguir na Emery, mas eu não sei se a direção do Manchester quer. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que eu expliquei tudo que eu tinha pra explicar. Esse vídeo aqui tá chegando no fim, enfim, essa é a lista, esses são os nomes. Espero que vocês tenham gostado disso aqui. Não esqueça de deixar o like no vídeo, né? Como eu falei mais cedo. Enfim, rapaziada, nos vemos em outro vídeo. Tchau.